Tudo bem, Vladimir? Como está você? Tudo bem, e você, amor? Tudo bom. Estou vendo você com esse fundo verde e amarelo aí. Não é minha casa. Não é amarelo, não, é só verde. O amarelo acho que é reflexo da luz. Né? Tá bom, muito bem chegado. Que bom que você está aqui. Ontem pensei muito em você, inclusive falamos de você aqui no ar. Conversei ontem com o Léo Vinícius Liberato, um cientista político lá de Santa Catarina, trabalha na Fundacentro, e ele trouxe indagações muito em compasso com as tuas inquietudes e indagações. Até falei para ele, vamos ver se a gente arma uma conversa de vocês dois aqui no ar. Que é um tema que é assim, você fala, né? O fascismo, o neofascismo, o neonazismo, essa extrema-direita mundial é uma extrema-direita revolucionária. Né? Eles trouxeram uma dinâmica revolucionária. E o que ele acrescentou, ele falou, não apenas concorda com o professor Vladimir, como eu digo o seguinte, apesar da derrota eleitoral aqui no Brasil, eles continuam em ascensão. A derrota não foi capaz de interromper a ascensão da extrema-direita e eles muito preocupados com o futuro, tanto aqui, quanto nos Estados Unidos, quanto em todo o Ocidente, pelo menos. Eu queria conversar um pouco contigo sobre essa situação meio complexa, né? Eles perderam a eleição, mas continuam em ascensão, né? Então, a primeira coisa que eu diria assim, eu ajudei inclusive a organizar um dossiê em uma revista que a gente lançou de pesquisadores da USP, chama Estilhaço. Quem quiser ver é www.estilhaço.com.br. O dossiê chamava O que vem depois do fascismo, né? Porque para todos nós era muito claro o fato de que, bem, de fato, primeiro, fascismo é o termo correto, por uma série de razões. No caso brasileiro, eu acho que ainda mais forte ainda, né? Porque a gente tem uma história do fascismo nacional, essa história é extremamente forte. O Brasil teve o maior partido fascista fora da Europa, certo? Na ditadura militar, você teve integralistas, né? Na junta militar, que inflexiona a linha dura no regime militar, né, era composta por três militares, 2 eram integralistas, o Augusto Rademacher e o Márcio Meira. Né? Então, ou seja, o que eu acho impressionante é como a gente apagou essa história. Isso é realmente uma coisa inacreditável, assim, como a gente quis acreditar que isso era simplesmente anedótico, que não era estrutural dentro da história brasileira. Tem as relações coloniais de violência estatal que fornecem para o nazismo mundial a base das suas tecnologias. O nazismo, de uma certa forma, é a implementação da tecnologia colonial no interior dos países centrais. Eles usam as mesmas estruturas. Campo de concentração vem da África do Sul, vem de Cuba. O governo das raças inferiores era um tópico que aparecia de maneira normal no imperialismo europeu de 1884 a 1914. Né? Então, até uma liberal como a Hannah Arendt entendeu isso. Ela falou, olha, o imperialismo europeu forneceu as bases para o desenvolvimento do totalitarismo nazifascista. Então, dito isso, quer dizer, a gente tem aí um desafio que é um desafio não só pontual, mas estrutural. Ele é um desafio que diz respeito a tendências imanentes da história brasileira que nunca foram enxergadas enquanto tais. Agora a gente está enxergando. E ainda, para piorar a situação, é verdade, como você levantou muito bem, você tem uma conjuntura internacional de fortalecimento das extremas-direitas em todos os lugares. Estava em Portugal, num debate com o Boaventura de Sousa Santos, ele também preocupado, porque o partido de extrema-direita português chegou a terceiro partido do Congresso agora, tal do Chega, que é um copia e cola do Bolsonaro. Né? Inclusive, as influências tal, são muito evidentes. Isso em todos os lugares. Então, o que acontece? Você vai precisar efetivamente compreender que a gente está diante de um tipo de batalha nova agora. Não é uma batalha eleitoral. O Brasil é um laboratório mundial de uma extrema-direita insurrecional. Né? Isso significa que é uma extrema-direita que que depois de tentar maiorias eleitorais e ver a fragilidade de continuar no poder dessa forma, ela entendeu que ela precisava passar para a segunda fase. O que é a segunda fase? São as insurreições populares. E a nossa teoria das insurreições, a gente precisa entender isso. Insurreição é um negócio que pode vir de dois lados. Pode vir de um lado de esquerda, transformadora e revolucionária, progressista, pode vir também da extrema-direita, transformadora e revolucionária, a sua forma, a sua maneira. Né? E popular, extremamente popular. Você viu o pessoal que foi preso depois do 8 de janeiro? Desculpa, é tudo povo. Né? É tudo povo.
Não? Quer dizer, o que inclusive ainda tem um problema, porque eles deviam estar aprendendo, na verdade, as pessoas que organizaram economicamente, que economizaram do ponto de vista logístico, certo? Que aí você pega a elite. Mas o fato é que 49% dos eleitores votaram no projeto Bolsonaro. Não tem 49% de classe média nesse país. Então não é um projeto de classe média, tem que começar por aí. Tem que entender o que está acontecendo, que ele conseguiu arrebanhar uma enorme massa popular. E eu terminaria só insistindo, sugeriria para nós não utilizarmos mais explicações deficitárias. Explicação deficitária é aquele tipo de explicação que bota a causa do fenômeno na deficiência dos agentes. Então, por exemplo, deficiência psicológica. É ressentimento. Sim. Pulsão de morte, não sei o quê. Deficiência moral. Discurso do ódio. Né? Deficiência cognitiva. É obscurantismo, são as fake news, é a religião que está mexendo na cabeça das pessoas, como se as pessoas fossem idiotas. É insuportável isso. Porque você acaba, na verdade, simplesmente criando um tipo de explicação que tem uma função muito mais, digamos, de alimentar a ilusão de superioridade moral do analista. Uhum. De moral ou intelectual do analista, e não de efetivamente analisar o fenômeno, que é o que a gente está precisando agora. Claro. Não, mesmo porque toda essa explicação deficitária, o pessoal aqui no chat fica muito irritado comigo às vezes. Mas é igualzinho na esquerda, Vladimir. Você vai, ódio, todas essas deficiências estão presentes na esquerda. Isso é da humanidade, né? Não é de um segmento. Né? E só para pegar um exemplo, você falou do ódio. Bem, eu não sei qual o problema com ódio, vocês me desculpam. Por exemplo, assim, muito do que a gente fez foi por ódio mesmo. Assim, eu particularmente, por exemplo, odeio o pessoal dos americanos que fizeram um rombo de 40 bilhões de dólares, ainda se postam dos grandes capitalistas do Brasil, e ainda por cima vão colocar agora mais de 40 mil pessoas na rua, sendo desempregadas completamente, e não vão perder um centavo. Se você não tem ódio em relação a isso, então, na verdade, você tem um problema. Aí tem ou você ganhou alguma coisa com isso, certo? Ou tem algum tipo de coisa. Não há problema algum nesse sentido. Eu diria que a questão é totalmente outra. É claro, e além do que, esse tipo de discurso é um efeito, não é uma causa. Sim. Não começa. Porque senão a gente vai ter uma expressão quase teológica. Tem as pessoas que são más, né, e tem as pessoas que não são. Certo? E isso não vai adiantar absolutamente nada. Um aspecto interessante, Vladimir, que acho que se conecta com o que você está dizendo, é que, em que pese derrotas em batalhas concretas, eles perderam no 6 de janeiro nos Estados Unidos, perderam no 8 de janeiro aqui. Isto não é capaz de refrear o caráter ofensivo da ação estratégica. O que eu digo? Dia 6 de janeiro, depois de tudo o que aconteceu, a sessão do Congresso é retomada e o discurso dos trumpistas é exatamente igual antes. Ou seja, tem que invalidar os votos. Não mudou. Ontem foi chocante, mas, ao mesmo tempo, muito didático o que aconteceu na Câmara. O Chico Alencar, discursando como candidato do PSOL à presidência da Câmara, antes dele tinha discursado o Lira, que não fez menção ao 8 de janeiro. Quando ele menciona o 8 de janeiro, ele é vaiado pela extrema-direita. Ou seja, a extrema-direita sequer se recolheu a um silêncio em função dessa sua derrota. Ela mantém a ofensiva estratégica mesmo diante de derrotas táticas. Né? Isso é muito impressionante. Porque, sendo um processo insurrecional, 8 de janeiro não foi uma derrota. Não, do ponto de vista insurrecional, não é uma derrota, porque você consegue aquilo que um ensaio insurrecional precisa, que são signos fortes para que você continue a mobilização. Então, o signo que você vai... Uma massa fevereiro foi fundamental para outubro, né? Exatamente. Não, a figura de uma massa popular que invade os signos do poder e quebra tudo é um elemento de mobilização absolutamente irrefreável para este grupo. Quer dizer, ninguém ficou com essa coisa, nossa, como a gente chegou nesse ponto. Não, a gente passou dos limites. A gente já passou dos limites desde o início da vida. Então, não é esse o discurso que vai fazer qualquer tipo de modificação. Agora, você tem uma identificação muito forte, né? Um processo de identificação extremamente resiliente, né? E que faz com que, inclusive, as derrotas eleitorais elas não sejam vivenciadas como um problema em relação ao projeto,
Ou seja, são vivenciados, na verdade, como mais assim, uma razão a mais para você ainda dar mais força para conseguir ter uma vitória final. Né? Sim. Então, e aí tem um aspecto particularmente dramático, me parece, Vladimir, que é a mística que se vai construindo ao redor dessa insurreição da extrema-direita. Eu vi os vídeos das pessoas que saíram da Papuda ou da prisão lá da Polícia Federal em Brasília, voltando para casa, são recebidas como soldados e soldadas voltando da guerra, com festa, com celebração. Elas são recebidas como verdadeiras heroínas e heróis no seu ambiente. Portanto, você vai construindo uma mística, né? Sim, eu volto a insistir. De fato, a gente está dentro de um processo de longa duração, processo insurrecional de longa duração, como a gente conhece muito bem, só que a gente conhece do outro lado. Então, a gente vai ver do lado da extrema-direita. Se fosse um processo de insurreição revolucionária de esquerda, a gente ia entender isso muito bem, muito claramente. Por que a pessoa não se deixa quebrada depois da derrota? Porque, ao contrário, mesmo os elementos parecem derrotas ainda, mas que são mobilizações populares, constituem um eixo fundamental de fortalecimento da identificação. Por que exatamente a abnegação, o elemento da abnegação, do sacrifício, aparece como elemento subjetivo importante? Certo? Então, a gente tem todos esses elementos. Isso mostra muito claramente o tipo de problema que nós temos, e a questão que me parece importante é se nós estamos tendo a resposta adequada. Está efetivamente se preparando para o tipo de luta que está acontecendo e que vai acontecer de maneira cada vez mais forte. Né? Esse negócio que você falou da Câmara, certo? O pessoal vaiando, os deputados vaiando, quando o Chico vai falar sobre o 8 de janeiro, mostra muito claramente o tipo de comprometimento que eles têm. E é um grupo muito grande dentro do Congresso. E mais, a gente percebeu, quer dizer, a gente tem uma situação, a gente está numa situação política de uma gravidade tal. Veja o que foi a eleição do Congresso. O governo ganhou. Ganhou o quê, exatamente? Ganhou o fato de reeleger os mesmos presidentes da Câmara e do Senado. Você percebe onde a gente está? Quer dizer, não foi nem assim, você fez um novo rearranjo, botou alguém seu. Não, você conseguiu, você preservou os mesmos que eram os grandes negociadores dentro do governo Bolsonaro. O Bolsonaro ainda jogou lá um sujeito, um tipo, como se diz no interior, um boi de piranha lá na presidência do Senado, e bem, perdeu, mas não perdeu nada. Como assim? Perdeu o quê? Perdeu até a gente, que não tem nem mais candidato para se apresentar na presidência do Senado e da Câmara. Entendeu? Acho que é pela primeira vez na história da Nova República, certo? Você começa um governo e o governo não consegue impor um presidente da Câmara dos Deputados que seja do seu próprio partido ou da sua base de coalizão. É a primeira vez, isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. E basta ver a votação do Lira. O Lira tem uma votação recorde da história da Câmara. Por quê? Porque ele também teve o voto dos bolsonaristas. Ele também é visto pelos bolsonaristas como candidato dele. Não, e ontem fiquei surpreso, porque o Jacques Wagner, que é o líder do governo no Senado, fazendo defesa, vamos voltar às boas normas da democracia liberal, defendendo a proporcionalidade e, com isso, defendendo que o PL tenha participação na mesa do Senado. Então, eu quero insistir o seguinte: esse tipo de modelo de negociação política, que é o tipo de modelo de negociação política que a esquerda no poder ela tende a fazer no Brasil, que é um pouco assim, vamos operar na racionalidade do processo de negociação interno da democracia liberal, já deu errado, ele vai dar errado uma segunda vez. Se a gente continuar insistindo nisso, a gente vai ter uma derrota ainda mais fragorosa. Né? Porque você imagina, quer dizer, qual que é a lógica por trás? Tem uma certa lógica, é claro, falar, eu vou pacificar as relações. Né? Foi o que eles tentaram fazer, por exemplo, colocando o tal do Zé Múcio no Ministério da Defesa. Né? Vou pacificar as relações com as Forças Armadas. Deu certo? Não deu. Você não pacificou nada. Né? Muito pelo contrário, a gente teve hoje 8 de janeiro, cujo elemento mais impressionante não foi nem a mobilização popular, foi o fato de você ter tropas na capital federal que estão lá para a defesa como se diz, da ordem, né? Segundo o artigo 142, a capital federal é quebrada e os caras estão lá, eles ficam aquartelados. Ou seja, isso demonstra, esse modelo de pacificação política não tem mais base social, não tem base social para funcionar. Né? Então, se você continuar tentando isso, não vai dar certo. Ou você fortalece o seu setor e se prepara para os embates que virão,
ou nós vamos efetivamente ter problemas com... A gente não vai ter nem certeza que o governo vai até o final. E é interessante, porque é isso. Bolsonaro vai lá e o primeiro discurso dele é de que ele diz assim: não sei nem se o Lula vai durar 4 anos. Infelizmente. O cara diz claramente que vai para o golpe. Não, desde sempre. E eu digo ainda mais uma coisa: a gente tem uma janela, que se chama uma janela de oportunidade. Janela de oportunidade vai até mais ou menos 2024. Né? Por quê? Porque pela primeira vez na história da humanidade, os Estados Unidos não têm interesse num golpe na América Latina, no Brasil, na segunda economia americana, que é o Brasil. Né? Por uma razão simples de política interna. Porque se tem um golpe no Brasil, o grupo que entra é o grupo que fortalece o Trump. Né? O Trump é um dos maiores aliados internacionais do Trump. Como diz o Jamil Chad, num trabalho muito interessante que ele fez sobre diplomacia internacional, quando o Trump perde a eleição, ele solta um memorando dizendo: olha, todas as questões vinculadas à nossa agenda, vocês tratem agora com a Embaixada Brasileira. Ou seja, mostrando muito claramente a estrutura organizacional desse tipo de internacional conservador. Então, quer dizer, se o Trump ganha nos Estados Unidos, a situação brasileira vira absolutamente caótica. Absolutamente caótica. Então, a gente tem um tempo para conseguir se mobilizar, agir, rearticular, certo? Lutar contra essa extrema-direita. Então, acho que a gente tem que utilizar isso o mais rápido possível. E aí nós ficamos, me parece que, diante de uma encruzilhada, ou de um impasse, ou de um desafio, que é, você diz, janela de oportunidade por um lado, ou será o último suspiro dessa esquerda tradicional por outro? Porque, assim, o Lula é o último suspiro de uma classe operária que não existe mais, de uma esquerda que está morrendo, né? E que, com tudo que aconteceu no Brasil, o Lula era, até agora, o maior líder popular do país. Hoje ele disputa, de fato, essa condição com o Jair Bolsonaro. Depois de tudo que aconteceu, da pandemia, dos 700 mil mortos, do desastre econômico, o Lula, com toda a sua história, ganha eleição por 2 milhões de votos. Eu brinco, se tivesse uma gripe no Nordeste naquele fim de semana, um surto de Covid, o Bolsonaro tinha ganho a eleição. Dentro de uma coalizão que é do Boulos ao Almoedo. O que quer dizer, que vai nos paralisar, que nos paralisa no interior do governo, como a gente está vendo agora. Não conseguimos nem ter um candidato a deputado a presidente da Câmara. Né? Então, dito, você tem toda a razão. A condição ela é muito delicada. Né? Tem uma questão sobre a esquerda brasileira que eu acho que é importante. Infelizmente, a esquerda brasileira tem uma impossibilidade autocrítica da ordem do inacreditável, uma incapacidade crônica e estrutural de entender, afinal de contas, os momentos onde ela tem que se rever, né, e recuperar sua força ofensiva. Né? Ela tem uma autocontemplação de si, ela perde seu tempo numa autocelebração de si, que eu tenho dificuldade de entender efetivamente qual que é o sentido e para onde tudo isso vai. A gente já está conseguindo montar até uma esquerda de Instagram, quer dizer, o sujeito passa a maior parte do tempo se auto-celebrando do que realmente tentando entender, afinal de contas, o tipo de país onde ele está, o tipo de luta que precisa, o tipo de comunicação que efetivamente você precisa, o tipo de posicionamento que você precisa. Não tem mais isso. E não tem nem mais fórum de discussão. Então fica ainda mais complicado ainda tudo isso. Né? Agora, eu diria o seguinte, pelo menos 3 coisas, eu acho que são fundamentais nesses meses, se a gente quiser sobreviver. Né? A gente estava discutindo, vários setores da sociedade discutem o problema de uma não anistia, hipótese alguma. Eu diria, essa não anistia ela passa por 3 elementos que seriam muito importantes. Quer dizer, nem que a gente discuta isso, pode nem fazer, mas que ao menos isso se consolide como pauta da esquerda. Então, o primeiro se não teria 8 de janeiro sem o apoio absolutamente ativo e criminoso da polícia militar, certo? Que hoje não é uma polícia de Estado, é uma facção armada de um projeto político. Essa polícia precisa ser dissolvida. Como se não bastasse por razões humanitárias, porque ela funciona como um sistema de extermínio de classes pobres, de genocídio, de chacina normalizada, uma espécie de massacre administrativo, para utilizar um termo que a gente utilizava no imperialismo do século XIX. Ela organiza massacres administrativos como forma de governo no Brasil. Já como se não bastasse isso, hoje ela é uma facção armada de um projeto político. Eu não conheço nenhum país no mundo, eu posso estar errado, se eu estiver errado, alguém me corrija, onde um policial possa ser candidato a deputado.
Não existe isso. O funcionário público que tem a mão na arma não entra na política e não pode, em hipótese alguma. Entendeu? Então, ou seja, você precisa dissolver essa estrutura, você precisa pegar o alto comando das Forças Armadas e colocar ele na reserva, como o Petro fez. Certo? Pegou 70 generais e botou ele na reserva, porque esse negócio de afastar um general, isso não vai funcionar absolutamente nada. O general que era responsável pela área de Brasília, ele fez o que fez, porque ele sabe que ele tinha apoio de outros generais. Ele não faz isso sozinho. Entendeu? Vladimir, Então, ontem o Múcio estava dizendo, não, vamos negociar com os militares como é que vai ser o 31 de março. Era essa a entrevista do Múcio ontem. Então, isso mostra onde a gente está. Mas veja só, e eu queria insistir num ponto, porque a gente fica querendo acreditar que as coisas vão melhorar de maneira muito fácil. No Chile, em 73, quando tem uma tentativa primeira de golpe em agosto, no Tancaço, né, o que acontece? Nesse momento, a CIA monta uma cabala e consegue obrigar o Allende a tirar o seu ministro da Defesa, que era um legalista, que era chamado Carlos Prates. Né? Então, o Pinochet tira ele e coloca um militar que era neutro politicamente, chamava Augusto Garcia Pinochet. Pois é. Então, essa coisa de você botar, você tira um, bota um, que começa a fazer discurso. Olha, isso é importante lembrar o que é a lógica militar. Eles sabem muito bem como eles atuam. Então, acho que era importante tirar todo o alto comando, por mais difícil que seja. Mas isso é uma questão de sobrevivência da democracia brasileira. Porque todo esse pessoal está completamente, sabe, eu diria, engajado nesse projeto. O projeto bolsonarista era o projeto das Forças Armadas. Não é o projeto do Bolsonaro. E, por fim, eu diria, você teve uma estrutura logística que apoiou e vai continuar apoiando golpe militar. Então, seria muito importante você fazer um tipo de ação, como, por exemplo, as empresas que apoiaram o 8 de janeiro, a gente vai expropriar e vai passar para a classe trabalhadora. Faz isso com 3, eu te garanto, cara, que você vai ter um baque no negócio. E faz mesmo de verdade. Fala, a gente nunca mais vai aceitar que o aparato produtivo nacional seja usado para desestabilização de governo democraticamente eleito e para golpe de Estado. É muito interessante os paralelismos na história, que precisam ser sempre muito ponderados, né? Porque a história não se repete, mas este general, que é o que você falou, general Tomás Paiva, que está sendo apresentado como neutro, que é o novo general que entrou no lugar do Arruda, que era um militante do golpe. Ele foi, durante anos, o chefe de gabinete daquilo que a gente poderia chamar o Pinochet brasileiro, que é o Vilas Boas. Ele foi o chefe de gabinete do Vilas Boas. Ele ajudou a fazer o Twitter lá, o famoso Twitter que ele deu, o Vilas Boas deu uma enquadrada no Supremo Tribunal Federal. Então, esse é o tamanho da encrenca onde estamos metidos e metidas. E aí, agora, vamos voltar para fazer o fecho a partir, vamos dizer assim, dos princípios. A base econômica sobre a qual constrói-se a dinâmica insurrecional de extrema-direita, de cunho fascista, está dada. E não me parece que o governo Lula, que é essa base da degradação das relações de trabalho, né, que é a base da pauperização do povo e das camadas médias, essa dinâmica está dada, não me parece haver evidências da possibilidade de uma reversão. O governo Lula, inclusive, tem dito, a roda da história não vai voltar para trás, o governo Lula está dizendo que não vai mexer de maneira radical nas relações de trabalho após reforma trabalhista. Então, acho que o nosso desafio nesse período é como é que você reconstrói uma base, uma dinâmica econômica na sociedade que retire a base concreta que levou ao florescimento do fascismo. Né? Então, eu acho que essa é a equação que a gente precisaria realmente conseguir fechar. Né? Pelo seguinte, porque como você lembrou, quer dizer, esses tipos de ação, eles indicam muito claramente a setores muito pauperizados da sociedade brasileira que eles podem contar com o governo de esquerda. Né? Se você não consegue fazer isso, então fica muito, muito difícil você justificar o voto. Porque a direita, a extrema-direita, tem já um argumento pronto, ela tem já um horizonte. O horizonte é mais ou menos o seguinte: olha, não tem mais macroestrutura de proteção social no mundo, certo? Então agora é cada um por si, cada um empreendedor de si mesmo, certo? Então a única coisa que você precisa é que ninguém te atrapalhe. Né? Então, ou seja, não tem nenhuma razão de ter nenhuma estrutura de solidariedade nem nada. Se você não conseguir se contrapor a isso, eles têm esse discurso.
Agora, o fato é que, qual é o nosso discurso? Nosso discurso é exatamente o fato, a insistência de que não, a gente vai superar o capitalismo e nessa superação a gente vai conseguir criar estrutura de solidariedade forte. Né? Uhum. Porque isso não está em pauta. Eu lembro, por exemplo, quando eu era candidato a deputado federal, acho que eu já contei essa história, mas acho que ela é muito sintomática. A gente fez uma reunião com o pessoal de motorista de Uber, chegou aqui, é quase tudo bolsonarista, chegou uma hora que teve um que virou assim para mim e falou, a gente não vota na esquerda por razão muito clara, vocês não têm o que dizer para a gente. Eu, como assim não tem que dizer pra gente? Olha só, eu sou homem, sou branco, eu sou heterossexual, trabalho 12 horas por dia, não tenho direito de nada, não tenho direito a seguro-saúde, não tenho direito a seguro-desemprego, e vocês só me falam como se eu fosse uma pessoa, por que eu vou votar em você? E aí ele colocava uma questão importante, a questão importante eu até, num dado momento, depois, pensando, comecei a pesquisar, eu falei, por exemplo, na Espanha, os caras conseguiram obrigar a Uber a reconhecer os seus funcionários como funcionários. Então, quer dizer, que você tem todas as obrigações para você tem que pagar. Isso não foi colocado na campanha eleitoral, em momento algum. Então, quer dizer, como é que você pode falar que você defende a classe trabalhadora, que quando você tem as colocações fundamentais que você tem que fazer, você não só você não faz, você não tem nem mais margem de manobra para fazer, porque eu entendo, num governo como esse, se você coloca uma coisa dessa, o que vai acontecer? Você vai começar a perder a tua base direita, que está lá te chantageando, entendeu? Então tem um cálculo, ou seja, só para dizer, esta coalizão não tem como ir até o final do governo. Ela não tem como ir. Ela só tem uma maneira de ir, calando brutalmente a esquerda. Mas a esquerda não tem condição alguma de fazer nenhum tipo de anunciação. Lá, o Haddad foi lá fazer um troço mínimo, né? Você já começam falando, não, mas está vendo o tipo de política que vem, toda coisa que vem? Então, quer dizer, isso já mostra uma coisa clara. Não, a aliança foi feita para ganhar a eleição, não para governar. Não dá para governar dentro dessa aliança. Sim. É uma questão que é apresentado como uma virtude, mas me parece quase que desesperadora, que se apresenta e diz: a esquerda do governo é o Lula. O Lula é a esquerda do governo, e se apresenta como uma virtude, né? O fato do Lula ser a esquerda do seu próprio governo. Aí você olha, bom, Jacques Wagner, Rui Costa, são figuras que, para chamar de centro-esquerda, vamos dizer que a gente precisa hoje de fazer um certo esforço. Eles funcionaram dentro de uma lógica de negociação onde tinha base social para isso. Eu estou tentando só insistir num dado muito concreto. Não existe mais base social para pacto no país. Então, quem for tentar fazer uma política como essa não vai conseguir, não tem mais isso. 2023 não é 2003. As diferenças são brutais em relação à sociedade brasileira. É importante entender isso de uma vez. O modelo que o Wagner representa funcionou na Bahia tal durante um tempo. Por quê? Porque você tinha uma base social para conseguir prometer um pacto. Você não tem mais isso. Não tem. Agora, tem pessoas que vão levantando questões, eu estava até vendo, tipo, mas como é que faz? O pessoal está armado. Como é que a gente vai se colocar contra isso? Não sei o quê. O pessoal tem arma. Eu só queria dizer o seguinte, esta questão mostra um dado absolutamente central e fundamental. Se for para começar o jogo assim, a gente já perdeu. Só para começar falando, olha, mas o pessoal está mais, não tem o que fazer, então bem, então todo mundo começa a se resolver aí, cada um pessoalmente, porque o negócio vem. Eu diria, quando teve mobilização popular nesse país, para valer, entendeu? Você tensionou a coisa de uma forma tal que você obriga o xadrez a funcionar de outra maneira. A gente vai ter que saber jogar com isso, vai ter que lutar dessa forma. Mas outro elemento, eu volto a insistir, internacionalmente, por enquanto, não há apoio, e isso conta muito. Em uma economia completamente conectada como a economia brasileira. Não há apoio nos Estados Unidos, não há apoio na Europa, porque a Europa tem uma questão ecológica que não só isso, mas a Europa também, os governos europeus, eles também têm problemas com a extrema-direita. Vamos lá, a Alemanha e a Aliança Fidesz, né, a França e o pessoal da Le Pen. Então, a Espanha, o Vox, né, Portugal, todos têm esse problema, a não ser a Itália, que agora tem um governo. Então, vocês não têm base, eles também não querem fortalecer essa dinâmica. Né? Então, você tem que aproveitar isso de uma forma ou de outra. E entender que a gente tem urgência. Por que urgência? Porque nos 2, 3 primeiros meses de um governo é quando você tem força. Depois vai começar as negociações, vai começar os setores que vão ficar descontentes, cada vez mais, de uma maneira cada vez mais evidente, aí vai ser tudo mais complicado. Isso aí. Legal. Vladimir,
Vamos continuar a conversar, porque tem algo que não é apenas estrutural, aí acompanhando o tempo, né? Periodicamente, como é que essas vertentes estão se desenvolvendo ao longo do governo Lula, e você vai ser fundamental para isso, Vladimir. Obrigado, viu? Tá, eu que agradeço. Um abração. Tchau.